Dicas e regras para uma venda de put. Aqui quem fala é Matheus Anitelli, sou profissional CNPI, também sou consultor de investimento CVM. Hoje eu não estou com uma imagem muito boa, porque eu estou fazendo aqui pelo notebook, mas espero que o áudio esteja legal aí para vocês. Bom, aqui, quando eu venho para o YouTube, vocês sabem que o assunto é mercado de opções. E aqui são dicas e regras, na realidade, para as pessoas que gostam de vender put. Bom, o que que eu aconselho para quem vai vender put? Venda put se você é uma pessoa que tem o hábito de adquirir ativos pensando em médio e longo prazo. Não, Matheus, eu não tenho esse hábito. Eu não recomendo, eu não indico. Quando que eu vendo put a seco? Quando eu tenho interesse em comprar o ativo. Ponto. Então, até o momento que eu vendo a put, eu já considero como se eu estivesse comprando o ativo por aquele preço. E já estivesse sendo remunerado por isso. Porque se você ficar com aquela cabeça de, nossa, estou vendendo para poder, por exemplo, aqui, vendi uma put para comprar o ativo por 51. Ah, e caiu para 49. Ah, Matheus, não quero mais comprar por 51. Não, então você está com a mentalidade errada. Então, se eu estou vendendo a put, eu já considero como se eu estivesse comprando. Porque se eu compro o ativo a mercado pagando 52, eu vou estar perdendo muito mais do que vendendo uma put a 51. Porque quando eu vendo put strike 51, que eu vendo esse direito, né, para a pessoa poder entregar o ativo para mim, eu estou adquirindo o ativo por 51, eu estou recebendo R$ 96 por isso, ou 96 centavos por unidade, então eu ficaria aqui com o meu break-even, que seria mais ou menos assim, um preço médio da minha posição, em R$ 50,90, ou seja, quase R$ 2 a menos ali do que o preço atual do ativo. Fora que o dinheiro para poder comprar o ativo eu deixo sempre como garantia no Tesouro Selic, que hoje, inclusive, no dia 29, a gente teve ajuste de Selic, né, para 13,25. Então, eu ganho mais 1%, nominalmente falando, né, pelo fato do meu dinheiro estar ali na renda fixa. Então, eu vou explicar o que que eu faço para vender put, como que eu escolho a put, uma estratégia que eu utilizo para poder pegar um pouco mais de taxa e um tipo de manejo, se eventualmente a gente tem algum movimento fora do padrão, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiramente, sempre venda put de um ativo que você queira ter em carteira. Qual que é uma regrinha? Isso aqui eu não estava nem no escopo dessa aula, mas qual que é uma regrinha que eu trago para poder escolher uma ação para saber se vale a pena ou não comprar ela, tá? Isso é um dos pontos que acaba sendo crucial na minha tomada de decisão. Pega bem essa conta. Vamos supor que a nossa taxa de juros esteja em 10%. Então, eu vou considerar 50% a mais do que isso. Ou seja, 15%. 15% é meu número parâmetro, tá? Número parâmetro. Por que que eu faço isso? Eu vou analisar quanto que a empresa gera de lucro, vou dividir esse lucro, lucro líquido de faturamento, tá, pessoal? Estou falando de faturamento. Lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações. Então, eu vou saber quanto que ela gerou de lucro por ação. Ou, para facilitar a vida de vocês, vai pelo LPA, tá? Indicador LPA, que é o lucro líquido por ação. Eu vou ver, vamos supor, é uma ação que custa R$ 10, tá? R$ 10. Eu vi que o lucro líquido por ação foi de R$ 2 por ação. Ou seja, se eu estou pagando R$ 10 por uma ação que me dá um lucro líquido de 2, teoricamente eu estou tendo um lucro líquido de 20%. Se a gente for olhar o PL, que é o preço sobre o lucro, ele vai pegar esses R$ 10 e dividir por 2. Então o PL vai ficar em 5. Então, espera lá. Se meu PL está em 5, significa que eu tenho 20% de lucro por cada ação que eu compro ao ano. Sim. 20% é melhor do que 15? Sim. Então eu compro a ação. Então, a ação, para vocês entenderem, tem que estar me gerando um lucro que seja superior a pelo menos 50% do que a renda fixa me entrega para eu poder tomar o risco de estar lá. Senão, eu deixo o dinheiro na renda fixa. Se ficou um pouco confuso, deixa aqui nos comentários, mas essa é uma das regras assim cruciais que eu uso para determinar se eu mantenho aquela ação na minha carteira, se eu troco por uma outra ação também, porque para mim o que importa é o quanto a empresa me gera de receita. Eu não estou muito aí por subiu o preço, caiu o preço. Eu ligo para o que a empresa de fato entrega, tá? Bom, seguindo aqui nesse raciocínio. Como que eu escolho a put? Então, se eu vou escolher a put de uma ação que para mim já está num preço legal, eu gosto de comprar sempre a ação, a opção que tenha formador de mercado, porque aqui eu sei que eu não vou ter dificuldade com liquidez.
Quando a gente fala de Petro, de Vale, de Bova, dificilmente a gente não vai ter liquidez, tá? Então a gente até pode abrir um pouco mão ali do formador de mercado. Mas eu vou colocar aqui o formador de mercado como exemplo para facilitar aqui a didática. Então eu escolheria essa put aqui de strike 51,86 e venderia ela. Aqui o preço está meio diferenciado, né? Um spreadado que eu iria falar, porque o mercado está fechado. Agora são exatamente meia-noite. Então eu vou considerar a última negociação aqui, que foi o valor de 96 centavos. Então, se eu vendo essa put, a put, para quem não sabe, é um contrato que concede o direito da pessoa vender a ação. Então, se eu estou vendendo a put, tem alguém comprando de mim. Essa pessoa que está comprando de mim, ela tem o direito de vender as ações da Vale no dia 21 de março por R$ 51,86. E se ela quiser exercer esse direito, quem vai ser obrigado a comprar a ação sou eu, porque eu que estou dando esse direito para ela. Só que essa pessoa só pode exercer esse direito se a vara estiver custando menos que R$ 51,86. Até porque, senão, não valeria a pena. Se a vara estivesse custando 52, é muito mais fácil de vender no mercado por 52 do que exercer o direito e vender para mim por 51,86. Tá? Isso aqui é uma regrinha básica, se você não domina ainda muito o mercado de opções, aqui no meu canal do YouTube tem um curso gratuito, onde eu ensino ali todo o beabá sobre o mercado de opções, tá certo? Bom, vendi essa put, uma taxa ali de 1,87%. Matheus, por que que você escolheu o vencimento de março? Eu gosto de vender puts sempre que tenham mais de 20 dias úteis para o vencimento e eu só gosto de vencimento mensal. Tá? Eu ainda não estou muito familiarizado com vencimento semanal, tenho muitos amigos, muitos alunos e clientes que operam ali o vencimento semanal, mas eu, Matheus, particularmente ainda não gosto. Tá? Para mim ainda falta liquidez, eu prefiro ficar no meu vencimento mensal ali. Eu sou até aquele cara que não tem esse hábito de querer ficar olhando, acompanhando o mercado o tempo inteiro. Então eu vendo minhas puts ali e deixo lá e depois, às vezes, uma vez a cada 10 dias, assim, eu dou uma monitorada. Bom, então a primeira que a gente tem acima de 20 dias é o vencimento de março. Então eu vendi a put, pegaria aqui 1,87% de taxa. Perfeito. Fora que o dinheiro para poder comprar a Vale, que seria aqui de R$ 5.186, é um dinheiro que tem que estar alocado em Tesouro Selic. Por quê? Porque durante esse período, quando eu espero para ver o que vai acontecer, eu vou ganhando juros. A gente nunca pode deixar de ganhar juros, galera. Não deixe o dinheiro parado na conta, porque aí eu vou ganhar 1,87 da opção mais 1% aproximadamente ali da taxa de juros, como eu disse, teve mudança agora para 13,25. O meu break-even ficaria em R$ 50,90, que seria o quê? Estou comprando, compraria, né, a Vale por 51,86, porém recebi 96 centavos por isso. Então 51,86 menos o que eu recebi, eu estaria pagando pela Vale ali R$ 50,90. E qual que é a dica que eu dou para vocês? Se eventualmente a Vale sobe, a opção vira pó e por aí vai, aqueles assuntos tradicionais. Mas qual que é o plus que eu faço nessa operação? Eu gosto de vender duas puts. Eu vendo uma um pouquinho mais fora do dinheiro. Olha só. Então agora eu vou receber R$ 145, quase metade a mais, né? Fora os juros. E aqui, obviamente, vai chamar um pouquinho mais de margem. Aqui eu estou colocando um exemplo como se eu não tivesse Vale na minha carteira ainda, tá? Estou querendo adquirir o ativo. Matheus, vai chamar de margem para mim quanto? Tem um site da B3, que é o Risk, que você consegue calcular exatamente quanto vai chamar de margem. Mas geralmente uma continha de padaria para facilitar a sua vida, coloca ali 15% do Notion. Como assim? Então aqui seria 51,86, 49,86, seria em média R$ 50,86. Se a gente fosse colocar para 100, daria 5 mil, vamos arredondar para R$ 10.000, só para ficar fácil, tá? R$ 10.000 seria o dinheiro que eu precisaria para comprar essas 200 vales, né? 100 a 51 e 100 a 49. Perfeito. Quanto que a B3 vai exigir de garantia de mim? 15%. Então eu preciso ter pelo menos R$ 1.500 ali para poder vender essas duas puts. Se eventualmente essas puts entrarem no dinheiro, né, a Vale despencar, aí sim a B3 pode exigir mais margem. Mas aí qual que é a grande sacada? Se eventualmente a Vale sobe, se eventualmente a Vale sobe. E lembrando, eu não olho o gráfico, eu sou analista técnico, tá? Sou profissional, né, na parte de gráfico principalmente, só que eu não uso o gráfico como parâmetro para comprar a empresa. Para mim, a empresa tem que olhar os números que ela entrega.
o gráfico, se eventualmente tiver fazer alguma especulação, operação de range, algo do tipo, aí eu costumo utilizar. Fora isso, não, tá? Particularmente eu não costumo. Então é o seguinte, se a Vale dispara, o que que vai acontecer? Essas duas puts vão desvalorizar, porém, conforme eu estou vendido nelas, eu acabo ganhando dinheiro. Porque se elas vão desvalorizar, aqui eu vendi a R$ 1 e ela está valendo 20 centavos, agora se eu recomprar, eu fico com um lucro de 80, porque eu vendi a R$ 1, recomprei por 20, ganhei 80 centavos. Então, quando a gente vende put, se eventualmente o ativo se valoriza, a tendência é que essas puts se desvalorizem e se você está vendido nela, você acaba ganhando dinheiro. Perfeito. O que que eu vou fazer se a Vale sobe? Caso uma dessas puts comece a me dar 60% sobre o prêmio inicial, então se eu vendi por R$ 1 e essa put agora está custando 40 centavos, quer dizer que ela já desvalorizou 60 centavos, que seria o equivalente a 60%. Então, se ela estiver me valorizando já 60% sobre a minha posição, eu desmonto e ponho o lucro no bolso. Então, conforme a gente olha uma taxa de 1,8, geralmente eu acabo pegando um pouco menos. 60% disso, 70% disso, vai mais ou menos nessa faixa. Se a Vale fica parada, essa put aqui praticamente desmonto também com 60%, e essa put aqui eu rolo para o próximo vencimento. E se a Vale cai, Matheus? A Vale vem aqui para 51, por exemplo, 50, o que que eu faço? Essa put aqui que entrou no dinheiro, eu vou trocar ela por uma call. Hã? Como assim? Eu compro ela, opa, compro, né? Eu zero, né? Então eu compro ela e vendo uma call. Você vai perceber que a call, deixa eu pegar aqui uma referência de um vencimento que está mais próximo, só para você ter uma ideia. A gente vai ter que pensar sempre na seguinte coisa: o que que é o preço de uma opção? É valor intrínseco mais valor extrínseco. As opções que estão dentro do dinheiro têm valor intrínseco. As opções que estão fora do dinheiro não têm valor intrínseco. Perfeito. Então, se eu sei que o preço de uma opção é valor intrínseco mais valor extrínseco, e eu sei que o intrínseco é o quanto está dentro do dinheiro, o que que é o valor extrínseco? Ele é composto basicamente por três pilares. A gente tem a volatilidade, a gente tem o θ, o tempo, né, que seria o tempo para o vencimento, o prazo para o vencimento, e a gente tem o ρ, que é a taxa de juros. O ρ das puts são negativos e o ρ das calls são positivos. Então, se o valor extrínseco é composto por volatilidade, praticamente igual, por tempo para o vencimento, igual, e juros, aqui é negativo, aqui é positivo, as calls vão valer mais do que as puts em valor extrínseco. Então, se a gente compara qualquer strike, ó, vamos olhar aqui, strike R$ 50, valor extrínseco da put 34, valor extrínseco da call 44. Vamos olhar aqui acima do preço, 54,86, valor extrínseco da put 29, valor extrínseco da call 64. Na linha do dinheiro, valor extrínseco da put 99, valor extrínseco da call 1,60. Então, sempre o valor extrínseco da call vai ser maior que o valor extrínseco da put quando a gente fala ali dos mesmos strikes. Então, se isso acontece, a hora que a opção fica na linha do dinheiro, por isso que eu falei, eu gosto de vender a primeira que fica um pouquinho abaixo. Mas quando elas ficam na linha do dinheiro, às vezes até um pouquinho, a put um pouquinho dentro do dinheiro, se eu troco a put pela call, eu acabo ainda pegando uma taxa. Eu acabo pegando um crédito. Não é muita coisa, mas eu consigo rolar no crédito. Se você rola no crédito, como é que ficaria a posição? Eu recomprei aqui, aí eu venderia, que aqui ficaria dentro do dinheiro, tá? Mas só para você ter uma ideia. Ficaria essa estrutura com short strangle. Conforme não tem como a put e a call ter, ter exercício junto, né? Porque a put está ali no 49 e a call está no 51,86. Ou a Vale fica abaixo, ou a Vale fica acima das duas, ou a Vale fica entre as duas. Então não tem como as duas opções irem para exercício. Se não tem como as duas opções irem para exercício, o que vai acontecer com a minha garantia? Ela vai diminuir. Estava com uma garantia de 2 lotes de put. Agora eu estou com uma garantia de um lote de put e um lote de call. Só que não tem como as duas irem para exercício. Então vai chamar menos margem de garantia. Então reduz a nossa margem, que está sendo exigida pela B3. Aí você vai falar, pô, Matheus, mas você vai ficar descoberto na call? Você tá doido? Não tem problema. Se eventualmente essa call for para exercício, o que que vai acontecer? Caso eu não tenha vale, né? Eu entraria short no ativo, pegaria alugado, entraria short no ativo, e caso eu queira sair depois, eu recompro. Mas o que que a gente faz? A Vale caiu, por isso que a gente fez essa troca. Se a Vale começa a subir e chega no nosso break-even, a gente tem que considerar o crédito da put, o crédito da call,
para saber o break-even. Começou a chegar no nosso break-even, a gente compra call a seco. Compra call a seco. Ou pode até alavancar comprando duas travas de alta com call, né? Porque a call a seco às vezes acaba sendo mais caro. Eu prefiro montar trava de alta. Então eu compro dois lotes de call e vendo dois lotes de call mais fora do dinheiro. Dessa forma, eu travo o meu risco se eventualmente der uma porrada para cima na minha call que eu estou vendido ali. Eu travo o meu risco, tá? Mas, Matheus, se você faz uma trava, você vai ficar com, ainda a ponta vai ficar descoberta, porque a gente tem dois lotes aqui e um aqui. Só que esse daqui eu consigo rolar. Até chegar lá, a gente se vira, tá? O problema das opções é quando você começa a querer trabalhar com um notional maior do que o que você tem na conta. Quando você vai para essa linha, meu amigo, aí você vai ter dor de cabeça, que não é o nosso caso. Lá na comunidade, lá na DMF, eu sempre priorizo isso. Por que que eu faço esse tipo de operação? Querendo ou não, a gente acaba, não sei o tamanho que você negocia, o tamanho que você opera, mas algo que você busca ali, às vezes, R$ 100 a mais, R$ 150 a mais, considerando os ativos que você opera, que a gente está trabalhando só com Vale, que seria R$ 5.000, mas que você tenha R$ 50.000, já são quase R$ 500, né? Então você fala de 250, perdão, R$ 250 num ano ali, uma média de 2.000, vamos supor líquido, manejo, etc. Pô, R$ 2.000 a mais por ano. Você já conseguiria pagar a nossa mentoria, já estaria junto na nossa comunidade, já teria um treinamento comigo. Então eu falo, às vezes, por falta de conhecimento, ou acaba gerando esse medo, né, essa ansiedade, e você deixa de ganhar dinheiro, né? Que às vezes, quando a gente olha num horizonte maior, acaba sendo um dinheiro considerável, né? Então, sempre que você for trabalhar com puts, se você fizer dessa forma que eu estou falando para você, dentro do seu Notion, venda sempre o dobro de put, considere que está ganhando juros, deixa o dinheiro ali como garantia na renda fixa. Você assim, mas muito dificilmente vai ter dor de cabeça. Porque vamos pensar num cenário que seria o cenário mais caótico para quem vende put. O ativo despenca, cai muito forte. Cara, você vai comprar um ativo que está pagando 15, 20% de lucro líquido ao ano. É um ativo que você sabe que em 4, 5 anos, só de lucro, você vai recuperar o valor que você investiu. Faça isso em boas empresas. E pegue como parâmetro a média desse lucro da empresa. Né? Veja se esse lucro, por exemplo, que a gente colocou no exemplo de R$ 2, é um lucro recorrente ou crescente. Saiba analisar as empresas. Ah, Matheus, eu não gosto de analisar a empresa, não tenho saco, não tenho tempo. Opera opções com BOVA. É um ETF que replica um índice Bovespa. Nunca vai quebrar. O que pode quebrar são empresas que compõem o índice. O índice não quebra, o índice é um termômetro, ele só mede. É como se eu falasse que a gente tem um índice do Brasileirão da Série A. Os times caem para a Série B. E depois times da Série B sobem para a Série A. E vai sempre se atualizando. Se eu invisto no índice do Brasileirão, eu nunca vou quebrar. Agora, se eu invisto num time em específico, pode ser que eu quebre. Certo? Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de estratégia, se alguma coisa não ficou clara, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber sobre algum assunto, se tem alguma coisa que você tem dificuldade no mercado de opções, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Deixa aqui nos comentários também. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, quiser fazer o meu treinamento, eu tenho certeza que você vai curtir muito, até porque acho que é um dos únicos treinamentos que tem um profissional CNPI, um dos poucos treinamentos que te dá garantia de resultado, que se eventualmente você não curtiu algo do tipo, eu devolvo integralmente o seu valor investido, né, na mentoria, até porque esse papo de 7 dias aí você pode cancelar, eu acho péssimo. Então, assim, pô, você vai fazer ali as 4 semanas do treinamento. Não curti, não gostei, Matheus, beleza, toma seu dinheiro de volta. Eu sou totalmente contra essas picaretagens aí que tem na internet, até porque eu presto contas para a CVM, né? Então eu não posso fazer algo ali que seja superficial, algo que realmente de fato não entregue resultado, também para os meus clientes, né? Eu gerencio carteira aí de quase 30 pessoas. Então o que eu faço aqui, o que eu ensino aqui, pode ter certeza que dá resultado. Tá certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo e até a próxima. Tamo junto.